Olá, olá, olá. Tô fixando aqui o tema na tela. Oi, Fred, bom dia. Tô aqui tentando fixar o tema na tela para poder Você começar. clica no seu comentário Eu acho que eu e fiz, aí fixe. apareceu. Eu sabia porque eu não tava conseguindo, tava segurando e não tava conseguindo. Oh, meu Deus, vamos lá. Bom dia, Fred. Bom dia a todas. Bom dia, minha querida. Bom dia, galera que está entrando aí nessa sexta-feira de manhã do dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados para todo mundo. Bem, estamos nós aqui, eu e Fred, para poder conversar entre nós e também com vocês, né, sobre esse tema de hoje fixado aí na tela, o incidente de assunção de competência. Mas a gente não poderia começar esse nosso diálogo sem antes eu lembrar a vocês que nós estamos aqui fazendo essa live no contexto do projeto Mulheres no Processo, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, que vem aí com essa intenção de dar visibilidade à mulher acadêmica, produtora de conhecimento processual, né, de qualidade. E estamos fazendo lives semanais, às sextas-feiras, 10 horas, sempre com uma mulher participando, às vezes duas mulheres, uma mulher, um homem, dialogando, enfim, o que importa é a gente ter essa presença feminina, né? E já chamo a atenção também de todo mundo aí que semana que vem nós temos live com Daniel Assunção Neves e Cris Mota sobre produção antecipada de prova, né? Na outra semana a gente já vai ter outra live com a Maria Siqueira, com a Sofia Temer e o Eli, uma live tripla sobre participação do terceiro no processo. Em julho teremos lives internacionais com a Anna Nylund, da Noruega, com a Chandra Kramer da Holanda. Vamos divulgar em breve, né, essa nossa agenda de julho. E semana que vem, dia 15 e 16 de junho, temos a segunda parte do Congresso Online Mulheres no Processo, pelo perfil Mulheres no Processo Civil do YouTube. Né, dia 15 e dia 16 de manhã, 9 horas. Por favor, participem. Teremos nomes incríveis, a professora Tereza Rudalvin, teremos a professora Rogéria Cotti, o Mitidiero, o professor presidente, dentre tantos outros. Mas hoje, cá estou eu aqui com Fred Didier Júnior, para poder falar do incidente de assunção de competência. É muito especial essa live, gente, com Fred, porque Fred dispensa apresentações. Imagine, se eu vou ficar aqui falando que Fred é mestre pela UFBA, doutor pela PUC, pós-doutor pela Universidade de Lisboa, livre docente pela USP, e mais do que conhecido por todos, né? Uma das pessoas mais públicas do direito aqui no Brasil e mais festejadas. Mas, além disso, né, do Fred ser essa pessoa tão qualificada, tão genial, né, um gênio do processo, da nossa geração, né, do processo, ele ainda é um dos principais incentivadores do nosso projeto Mulheres no Processo, tá? Diuturnamente, com atos dos mais variados, com ideias. É muito importante que vocês saibam disso. É um entusiasta do nosso projeto, né? Nós temos sempre que agradecer muito a tudo que ele faz por todos nós, né, e por todas nós. E hoje aceitou travar essa live com a gente, que para mim é muito especial, porque Fred é o meu mestre, né? Foi aquele que me introduziu no mundo acadêmico, do direito processual em especial, me mostrou a relevância, a beleza do processo como um todo. Foi meu orientador a vida inteira, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, continua me orientando e, se Deus quiser, continuará sempre. Já trabalhei no escritório dele, escrevo livros com ele, coordeno cursos com ele, é um amigo que eu tenho a honra de ter
presente na minha convivência profissional e social há 20 anos. Né? O que mais posso eu falar? Fred, depois dessa introdução extensíssima de aspectos que nada tem a ver com IAC por enquanto, por favor, fique à vontade para colocações iniciais. Muito obrigado, minha querida. Realmente, bom dia a todas, bom dia a todos. Feliz Dia dos Namorados para todo mundo. Obrigado pelas suas palavras. Realmente, nós temos um vínculo muito estreito, né? Há 20 anos, desde quando você, com seu jeito, à época, hippie e descolado, na Universidade de Salvador, me procurou para que eu lhe orientasse na graduação. Você já tinha feito o processo civil, acho que foi processo 1 ou processo 2, que você foi minha aluna. Até hoje, né? A gente já teve aí as mais diversas relações, né? Você foi minha estagiária, foi minha orientanda, foi me orientando em todos os níveis, depois foi minha sócia de escritório. Hoje co-lidera comigo um grupo de pesquisa lá na UFBA, minha colega da universidade, você é professor da UFBA também. Enfim, a gente já teve aí. Esses nossos laços ficam cada vez mais embaralhados num novelo de vida aí muito interessante. Queria também dizer que para mim é uma satisfação estar aqui nesse projeto. Realmente eu sou um entusiasta, tenho acompanhado todos esses movimentos de inclusão da mulher no processo. E eu já disse isso por escrito, eu sou integralmente produto de uma mulher, né? De mulheres, na verdade. Né? Eu só estagiei com mulher. Minha mestre é a doutora Neuza Maria Alves da Silva, foi vice-presidente do TRF1, com quem eu aprendi muito na prática, 2 anos e 3 meses estagiando com ela. Depois eu fui orientado no mestrado por uma mulher, Geisa de Assis Rodrigues. Fui orientado no doutorado por uma mulher, Tereza Arruda Alvim. Fui supervisionado no pós-doutorado por uma mulher, Paula Costa Silva. Então, a minha relação com as mulheres, submetido a elas, ora profissionalmente, ora intelectualmente, ora academicamente, é antiga. Então, para mim, sempre foi muito natural lidar com a mulher no ambiente acadêmico, só tem por conta dessa minha história, né? Mas eu reconheço que a situação é uma situação hoje muito melhor do que era, né? Há 5 anos atrás. Hoje, há grandes mulheres processualistas que são processualistas inevitáveis, porque são camadas, né, de ocupação. Você primeiro ocupa com a visibilidade, ocupa com a participação, ocupa os espaços, né, falando, palestrando e tal, mas também há o espaço, que é o espaço da doutrina inevitável. E hoje há mulheres de doutrina inevitável. Muitas, né? Isso é muito bom de se ver. Então, parabéns aí, você que é uma das líderes do projeto Mulheres no Processo. Para meu orgulho, né? Para meu orgulho, ver você comandando aí, como, assim, para mim não é uma surpresa, mas é motivo de muita felicidade ver você comandando. Você é uma das líderes incontestáveis desse movimento. E também representando a nossa querida Bahia, né? Isso também é importante para a gente que é baiano e gosta de ser baiano e divulga isso, sem esconder, até no sotaque. Muito obrigado pelo convite. Vamos aí, vamos conversar sobre IAC. Maravilha, Fred. Obrigada por tudo. Vamos lá, então. Bem, apesar de eu ser a mulher dessa conversa, né, eu sou também anfitriã. Né? E Fred é o nosso convidado. Lá vem. Lá vem você. Pois é. Nós vamos travar um diálogo sobre IAC, né? Vamos bater um papo sobre o incidente de ascensão de competência, que foi um tema, inclusive, escolhido pelo Fred, tá? Claro, eu vou deixar a Fred 100% à vontade para ele tecer as considerações que ele considerar necessárias, né? Não custa nada a gente, inicialmente, lembrar que todo mundo que o IAC é um incidente processual que se instaura dentro de um tribunal, né? Dentro de qualquer tribunal, diga-se de passagem, né? Inclusive em tribunais superiores, tribunais trabalhistas. No STJ, inclusive, a gente já tem um sem número já temos IACs admitidos e julgados, inclusive em matéria processual, em tema de direito processual.
Nos tribunais trabalhistas, eu ainda não tenho conhecimento, talvez Fred tenha, da penícia de IRDR, eu já soube da instauração em tribunais trabalhistas, mas de IAC ainda... Eu já tentei instaurar um IAC aqui no TRT da Quinta Região, não consegui. Eles admitiram a possibilidade teórica, mas entenderam que o caso não era um caso de IAC. Aquele caso concreto não justificaria isso, né? Embora admitissem a possibilidade teórica. Então, a possibilidade... Mas realmente é uma coisa que uma coisa que se disseminou, né? Disseminou bastante. Eu não sei se você sabe, Paula, de um bastidor aí, que é interessante as pessoas saberem, um bastidor sobre o IAC no código. Veja, o texto base do IAC, o texto do caput base, não é exatamente o mesmo, mas a base, veio do parágrafo 1º do 555 do Código de 73. Então, era um parágrafo 1º de um artigo que cuidava de julgamento de apelação em agravo, então ninguém dava a menor bola. Um parágrafo acrescentado por uma das reformas do CPC, acho que foi a segunda etapa da reforma, que foi inspirado no regimento interno do STF. Então, era uma prática que já existia no regimento interno do STF, inspirou que se colocasse isso no julgamento dos tribunais de justiça e TRFs, né, em apelação em agravo, instrumento. E aí se colocou dentro de um parágrafo do 555. Ninguém deu a menor bola, a esse instituto, tirando meu amigo Viliar. Viliar, cadê você, meu querido? A gente precisa de você de volta. Viliar que tentou logo no início falar sobre isso na sua tese de doutorado. Bora falar sobre uniformização de jurisprudência, ele largava lá sobre o parágrafo do 555. E aí, qual é o bastidor? O bastidor é que no projeto de CPC, de 2015, era a mesma coisa que acontecia. Quer dizer, o parágrafo 1º viraria um artigo avulso, aquele antigo parágrafo 1º viraria um artigo avulso, aí viraria um artigo avulso solto aí na ordem do processo dos tribunais. Dentro do capítulo de ordem do processo dos tribunais. Seria mais um artigo. Repare como o artigo do IAC é o 947. E o 947 é exatamente o primeiro artigo depois do capítulo da ordem do processo nos tribunais. Ele seria o último artigo. E aí, lá na Câmara, lá na reta final, assim, 2012, mais ou menos, 2013, você sabe que eu estava lá responsável por isso. E aí um dia eu ficava pensando, a gente está trabalhando tanto IRDR, e a IRDR está ficando uma coisa tão sofisticada, né, tão grande. E esse negócio aqui, rapaz, está aqui solto. Vamos dar uma glamourizada nele. E aí o que é que eu fiz? Eu transformei o artigo num capítulo. Você veja que hoje é um capítulo. Dei o nome no capítulo, dei o nome do negócio, incidente de assunção de competência. Colocamos o nome lá. Colocamos em um capítulo e colocamos parágrafos. Veja que tem 5 parágrafos lá. Para quê? Para dar uma robustez dogmática ao Instituto e conciliá-lo com o IRDR. Veja que o IAC, ele expressamente está previsto para decisão de questões de direito não repetitivas. Veja que isso é expresso no IAC, né? Questão de direitos não repetidos. Previsão essa que não existia no Código 73. Não existia. E por que se fez essa previsão? A lógica era a seguinte. A lógica vamos fazer um sistema de formação concentrada de precedentes obrigatórios nos tribunais, que é um sistema que o direito brasileiro desenvolveu, fechado. Fechado da seguinte maneira: se a questão é repetitiva, se é uma questão de direito repetitiva, a relevância está pela repetição. A repetição já torna a questão relevante. E aí vai pelo IRDR, com suspensão dos processos pendentes, etc. Se a questão de direito não é repetitiva, mas ela é relevante que o tribunal se manifeste sobre ela, ou um órgão colegiado maior se manifeste sobre ela, um órgão colegiado maior do tribunal se manifeste sobre ela, porque ela é relevante. E aí é importante que isso seja um precedente. A gente vai pelo IAC. Então a lógica foi, essa foi a intuição, né? Vamos criar 2 instrumentos, dar-lhes importância,
magnitude dogmática, né? É que eles entrem no sumário. O IAC passou a entrar no sumário do código. Então, antes o IAC não estava no sumário do código, agora está no sumário do código. Você vê o sumário do código e você sabe que a importância do sumário, né? O sumário é a base para 90% das faculdades de direito do Brasil criarem seus programas de processo. A minha geração estudava processo pelo sumário do CPC. O que importa se era relevante ou não, coisas vagas. Estava no sumário do CPC e a gente estudava. Então, colocar no sumário tem essa relevância, né? Tem essa relevância. E foi o que aconteceu, né? O IAC, que era um instituto que existia, mas era desconhecido, passou a ser um instituto ultra conhecido, virou rubrica de tribunal, de cadastro de processo de tribunal. O STJ instaurou o IAC com esse nome, né? Livros sobre IAC, Vinícius Lemos, Aloysio Mendes, livros sobre IAC, capítulos de livros sobre IAC. Né? O meu próprio livro, o curso que eu escrevo com o Léo, o volume 3, ele falava de IAC como um item. Era um item dentro do capítulo do processo dos tribunais. Agora é um capítulo. Como você mesmo viu lá, um capítulo. Sei lá, 25 páginas, 20 páginas, não me lembro quantos capítulos, quantas páginas são. Você falou que o IAC, né, ele não pressupõe repetitividade. Quando há repetitividade, é IRDR. Quando não há repetitividade, caberia o IAC. Mas eu também vi muitas reflexões nesse sentido, de que pode haver uma certa repetitividade que determine a instauração de um IAC, né? Podem existir alguns processos repetitivos, desde que não seja em grande quantidade. É a multiplicidade de processos que interferiria nisso. Né? E se eu não me... Claro, é evidente, né? Eu acho que é por aí. A lógica me parece o seguinte, Paulo. São técnicas distintas, né? IRDR e IAC são técnicas distintas, mas que são muito parecidas. Em ambas, há uma mudança de competência. O caso sai de um órgão menor para um órgão maior. Em ambas se formam precedentes obrigatórios. Tanto, nesse ponto, elas se assemelham demais. Ambos são incidentes de tribunal. Mas um tem por efeito, uma vez admitido, suspender os processos pendentes em que aquela questão se suspende. O outro não tem esse efeito. Exatamente por quê? Porque ele supõe que não haja um número de processos tal que justifique isso. Então, se eles são muito parecidos e servem, no fim das contas, a um propósito semelhante, mas são funcionalmente, têm técnicas distintas, me parece que o nosso raciocínio tem que ser um raciocínio de adequação. Ou seja, aquela questão ali, cuja solução se pretende transformar em precedente obrigatório, ela é mais adequadamente conduzida por um IAC ou por um IRDR. Essa eu acho que é a reflexão mais relevante. E aí, no caso concreto, a gente decide. Eu vou dar dois exemplos. Dois exemplos do que eu estou dizendo. Um é o pensamento de Alexandre Câmara, já divulgado pessoalmente. Eu não sei nem se ele já escreveu sobre isso, mas ele já falou muito. De que, para ele, por exemplo, matéria processual, questão de direito processual, não deve ser objeto de IRDR. Deve ser objeto de IAC. Porque, na cabeça dele, se é processual, você não deve suspender os processos. Não deve suspender os processos. Então, vai por IAC. Mesmo que haja milhares de processos em que aquela questão esteja sendo discutida. Sendo processual, deveria ser por IAC. Eu nem concordo com isso, mas veja a lógica dele. É uma lógica de adequação. É uma lógica de adequação. E um outro ponto nesse mesmo tema exatamente porque eu acho que a lógica de adequação é a lógica mais interessante, a gente pode defender uma fungibilidade deles. Se suscita o IAC e o tribunal entende que há muitos processos e vale a pena usar a técnica da suspensão, processa como IRDR. Se suscita em IRDR. Aí o tribunal, eu não vou parar esses processos todos aqui por essa questão. Vai por IAC. No fim das contas, o que é relevante não é o nome, é o método. Se o método da discussão for um método com contraditório reforçado, participação reforçada, motivação da decisão reforçada, aí está valendo, do meu modo de ver. Né? Não sei o que você acha. O que você acha? Não, com certeza. Com certeza. Inclusive, Marinoni, ele faz uma reflexão que me parece interessante. No IRDR, predominaria um
fator quantitativo, né, significativo, né, dessa multiplicidade de processos que impõe um tratamento peculiar em razão disso, né? E no IAC você tem um fator, pesa mais um fator qualitativo, né, da relevância da questão que está ali em jogo, né, da repercussão social, dessa necessidade de prevenir ou compor uma divergência que existe em torno dela, coisa que o valha. Inclusive, uma das coisas uma das reflexões que eu vejo ele levantar é o fato de o 947, quando ele trata do IAC, ele prevê que o tribunal, ou melhor, o órgão competente dentro do tribunal para julgar o IAC, ele vai admitir e julgar o IAC quando ele constatar que há um interesse público ali envolvido. É isso para mim, né? Será que esse interesse público que o tribunal há de constatar para poder conduzir, julgar o IAC, é um outro requisito que se diferencia dos demais, né? Além da causa envolver uma questão de direito relevante, ter uma grande repercussão social, né? Não havendo multiplicidade de casos repetitivos, né? Ou então ter essa conveniência de prevenir ou compor uma divergência, você ainda teria como algo diferente ou um algo mais a necessidade de se constatar que há um interesse público, né, envolvido nesse caso. Será que isso seria relevante? O que você pensa, Fred? Não sei. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Na verdade, eu não gosto do termo interesse público, né? Então já tenho uma má vontade terrível com ele. Acho que você sabe disso. Sempre que a gente apela para esse conceito, essa ideia, torna tudo muito difícil, né? Tudo muito difícil, porque é uma ideia muito manipulável. As pessoas acham, tem gente que acha, por exemplo, que o meu regime de bens do meu casamento é de interesse público, porque é casamento. Quer dizer, é nesse nível de manipulação conceitual, né? Tem gente que acha que a minha orientação sexual é de interesse público. Eu acho que essa ideia de interesse público para justificar o IAC não dá certo. Eu acho que o que tem que justificar o IAC é a relevância da questão. E, na minha opinião, a relevância da questão é uma relevância semelhante à da repercussão geral. Então, aqueles mesmos critérios, repercussão econômica, política, jurídica e social. Então, quando a questão de direito ela tiver repercussão econômica, jurídica, política e social, ela tem relevância para a IAC. O que, na minha opinião, inclusive, resolve um problema que o Código não resolve. Porque o Código diz que o recurso extraordinário interposto contra acordo de IRDR é um recurso que tem presunção de repercussão geral. Recurso extraordinário interposto contra acordo de IAC tem presunção de repercussão geral? O Código não diz. Eu acho que tem. Exatamente porque o IAC carrega consigo uma questão que é de repercussão geral, que é a questão relevante ao objeto do IAC. Maravilha. E aí eu vejo você o tempo todo invocando regras de GRDR, de julgamento de casos repetitivos, para poder falar do IAC, né, Fred? E me vem aquela visão de vocês de que existiria um microsistema de formação concentrada de precedentes no nosso ordenamento, né, no contexto do qual está o IAC, o IRDR, né, os recursos repetitivos, e onde a gente poderia fazer esse diálogo, né, de regras, essa interação das regras de um e de outro para poder suprir, inclusive, omissões. O que há em especial no âmbito do IAC, né? Porque apesar do IAC ter esse prestígio todo, né, tá num capítulo, ter concentrado toda a regulamentação dessa uniformização de jurisprudência, né? Mas o incidente de uniformização de jurisprudência no Código, 555, parágrafo 1º, também não consta mais, aí vocês reestruturaram isso, colocaram lá no 947, né? O 947 ainda é um dispositivo muito econômico, né? Muito melhor, com certeza. Ali a gente tem agora uma forma de prevenir e de reprimir divergência jurisprudencial, né? Um mecanismo que gera precedente obrigatório, né? Que não tem aquele procedimento lento, mais complicado, é realmente algo mais objetivo, que cabe em qualquer tribunal, enfim, com 1000 vantagens, onde não só se fixa a tese, também se julga o caso, né? A tese é fixada à luz do caso, isso dá uma força bacana ao precedente, mas não temos muitas regras procedimentais, né? Existem várias lacunas. E partindo desse pressuposto do microsistema, né, de formação concentrada de precedentes, Fred, o que você pontua assim que você poderia trazer de mais importante do regulamento do julgamento de casos repetitivos para a compreensão do IAC? E aí, nesse contexto, eu já te faço uma pergunta, cuja resposta eu não vi na sua obra, e aí eu já deixo também para você dizer. O amigo
escúria, que eu sei que você vai defender, que pode intervir no IAC, e eu pensei, né, porque como vice-presidente da ANEP, secretária adjunta do IBDP, eu direto ou indiretamente já acompanhei várias oportunidades em que o IBDP e a ANEP entraram como amicus curiae, né, porque a matéria era processual, né, e nós somos entidades, associações com essa aderência temática ao direito processual, né. Então, o amicus curiae, quando ele entra, né, para poder falar no IAC, né, uma vez sendo prolatada a decisão do IAC, o amicus curiae vai ter legitimidade para recorrer dessa decisão, Fred? Dá para importar essa regra para aqui? Né, essa regra do Acho que dá. IRDR? Eu acho que dá, porque o IRDR realmente prevê essa legitimidade do amicus curiae. Acho que dá para importar, porque essa regra tem a ver com o sistema de precedentes. Então, tudo que tiver a ver com o sistema de precedentes, se for do IRDR, se aplica ao IAC. Então, por exemplo, mesma lógica de raciocínio. No IRDR, na repercussão geral, se o titular do caso piloto desiste do caso piloto, o incidente prossegue para a fixação da tese. Para mim é a mesma coisa no IAC. Então, se o titular do caso piloto desiste do caso piloto, que é o caso que vai conduzir, o caso piloto é o que vai conduzir a discussão, o tribunal segue para fixar a tese. Então, a lógica tudo que for, pelo menos a lógica que eu e Léo usamos no nosso curso. Tudo que for do IRDR e que tiver relação com a formação de precedente obrigatório, qualidade do contraditório, participação dos sujeitos, dever de motivação reforçado, tudo isso é exportável para o IAC. Eles têm que ser pensados realmente como instrumentos, eles têm que ser pensados como procedimentos. E os procedimentos hoje, eles são misturáveis, né? Eles podem ser mixados. Essa é uma tese também que você sabe que eu venho desenvolvendo já há 2 anos, naquele livro que eu escrevi com Cunha e com Cabral, por uma nova teoria dos procedimentos especiais, em que a gente defende que os procedimentos, eles são, hoje, é menos relevante pensar o procedimento e mais relevante pensar a técnica. E saber que as técnicas, elas transitam entre os procedimentos. Então, essa é a nossa lógica. Então, técnicas do IRDR podem transitar para o IAC, técnicas do IAC podem transitar para o IRDR, porque as técnicas devem transitar entre os procedimentos de modo a tornar os procedimentos mais adequados. Essa é também uma aplicação daquela nossa ideia. Entendi. E aí vai uma outra questão. Estou aproveitando para saber tudo que você pensa que não está no seu livro, hein? Vamos lá. E tem muita coisa que eu não pensei, vou pensar agora, depois de sua pergunta. Vamos lá. Então, quando a gente pensa no procedimento, né, do IAC, né, e que a gente se abebera, portanto, de muito do que está estabelecido lá no julgamento de casos repetitivos, né, uma das questões que eu não vejo assim claramente colocada ainda está ligada ao contraditório. Por quê? Coloquei aqui, podemos trazer um amicus curiae, né, que pode pedir para entrar, ou o próprio tribunal chamar. Os tribunais têm chamado, inclusive, amicus curiae em muitas situações. Né? Podemos fazer uma audiência pública, né, para poder chamar aqueles que possam contribuir de alguma forma, para poder tecer considerações. Mas será que quando se propõe a instauração do IAC, né, pelo próprio relator, ou o relator delegando isso para o órgão fracionário que ele faz parte, para que ele mesmo suscite, né? Enfim, ou outro sujeito do processo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, porque há um interesse de necessidade ou a própria parte, né? Será que é necessário que, uma vez proposta essa instauração de IAC, se abra um contraditório para aqueles que estão ali envolvidos, em tempo deles tentarem convencer o tribunal de que, olha, não há grande repercussão social envolvida, a questão não é relevante? Tentar discutir. Envolvidos, você fala envolvidos no caso piloto. Se é que a gente pode chamar de piloto. Sim. No caso ali julgado. Né? Será que é o caso de se garantir, de se ouvir essas pessoas em tempo delas influenciarem na admissão do incidente, né? No julgamento do objeto desse incidente? Aí vem uma outra questão também, Fred, que tem a ver também, tem como premissa escritos nossos, aí já nosso volume 2. Né? A gente defende no curso, volume 2, que todo incidente processual tem o seu objeto, um objeto litigioso, e quando esse objeto litigioso, né, é julgado por uma decisão, né, dada ali com uma cognição exauriente, contra a qual não cabe mais nenhum recurso,
coisa julgada. Aí, eu estou dentro do contexto de um incidente. IAC, incidente de assunção de competência. Será que dá para raciocinar coisa julgada nesse contexto? Né? Eu vi, por exemplo, o Marinoni, né, certa feita, que é um dos que já escreveu sobre o assunto. Eu acho que ainda cabe muita gente escrever, mas ele é um dos que já escreveu sobre o assunto, falando, não, se for IRDR, é uma coisa julgada, erga omnes. Se for IAC, é uma coisa julgada, inter partes. E eu parando para pensar, peraí, IAC, no IAC, a gente tem um tribunal que julga ali se aquele incidente, cujo objeto é um deslocamento de competência, né, vai ser admitido ou não, com o preenchimento dos pressupostos dele, para poder deslocar a competência. Fora isso, o que o tribunal faz? Julga o caso, essa decisão que julga o caso, eu não tenho dúvida, que tem aptidão para fazer coisa julgada ali inter partes, e fixa a tese, que é a raça, o precedente que vai vincular. E já é precedente, não tem mais nada a ver com coisa, né? Então, o foco é o quê? O objeto do incidente é o deslocamento de competência, né? E nesse contexto, dá para falar, nesse contexto, de algo ligado a uma coisa julgada, né? Vamos lá, Fred, jogando aí para você. Eu acho muito boa a sua reflexão. De fato, a tese você não pode dizer que tem coisa julgada na tese, porque a coisa julgada pressupõe caso. A coisa julgada é o caso julgado. A tradução portuguesa, inclusive, é melhor, né? É o caso julgado e não coisa julgada. Agora, a definição sobre competência, que no fundo é o objeto, pelo menos da primeira fase do IAC, como é também do IRDR, você vai, no final das contas, decidir se vai deslocar ou não vai deslocar. A decisão sobre competência, sim, a gente poderia falar em preclusão. O problema, e, portanto, coisa julgada. O problema é que cabe recurso da decisão que admite o IAC, porque se não couber imediatamente recurso, você só vai poder discutir isso num eventual recurso especial extraordinário, né? Em que a competência vai estar embutida na solução. Então, não sei se a gente consegue, e também se vale a pena exportar para essa decisão de admissibilidade, sim, que é uma decisão sobre competência, nesse caso, se dá para falar em coisa julgada, se é útil isso. O que é importante, e você tem toda a razão, o acórdão que julga o caso que foi deslocado pelo IAC. Esse acórdão tem duas partes muito claras, que é a parte da tese, que tem a sua autonomia, e tem a parte do caso, que tem a sua autonomia. E em relação à parte da tese, não me parece que seja possível falar em coisa julgada, e isso também vale para o IRDR, e nesse ponto eu não concordo com o meu mestre Marinoni. No caso, na parte que diz respeito ao julgamento do caso, aí sim me parece que é possível falar em coisa julgada. Assim, como sempre, né? Aí não teria pluralidade. Mas a reflexão é muito boa. Muito boa. Agora, antes dessa, você tinha feito uma pergunta também para eu responder, mas aí você fez as duas e eu me esqueci da primeira. Foi a do contraditório? Do contraditório, foi. Do contraditório, nesse caso, até agora eu suscitei um IAC, né? Pedi para provocar um IAC. E teve contraditório, e tem que ter contraditório. Os sujeitos do caso, no bojo do qual o IAC pode ser instaurado, tem de ser ouvidos, né? Até porque muda a competência. No meu caso, especificamente, o meu objetivo é realmente transferir a competência, porque me parecia que a questão julgada por um colegiado maior, meu cliente tinha mais chances de ganhar. E que esse elemento estratégico também é importante. As pessoas não podem fazer de conta que não existe isso. Não vamos fazer doutrina para o mundo da fantasia. Tudo que diz respeito, tudo que pode gerar modificação de competência, traz um elemento estratégico. Desde o foro de eleição, que tem a estratégia pura na celebração, até saber se suscitar um IAC ou não, saber se vai pedir a federalização do caso ou não, como aconteceu no caso Marielle. Por que no caso Marielle, veja que coisa, né? A PGR pediu, ou foi a PGR, acho que foi a PGR pediu para federalizar as investigações do caso Marielle, e a própria família da vítima se manifesta para não federalizar. Veja, foi o que aconteceu. E o STJ acabou dizendo, por unanimidade, que não era para federalizar. Então tem estratégia das discussões sobre competência.
E porque tem, me parece claro que as partes têm que ser ouvidas. Com certeza. Isso me faz até lembrar, Fred, também, quando você falou de estratégia, que, sobretudo no contexto do IRDR, eu, como advogada e também na convivência de colegas advogados, eu constato que muitas vezes o advogado sugere, ou que nesse caso a gente pode provocar um IRDR. Né? No caso do IAC, eu ainda não vi esse comentário, mas até porque não há multiplicidade de processos. Mas, às vezes, há uma resistência, né, do jurisdicionado, da empresa, ou quem quer que seja, ele fala assim, não vamos, pelo que você está me dizendo, se surgir um precedente obrigatório negativo para mim, isso pode acabar me prejudicando em uma multidão de processos. Então, é isso aí. E veja, Paula, é exatamente isso. E veja a seguinte reflexão. Eu e Léo passamos a defender na segunda edição pós-CPC, não na primeira, mas na segunda pós-CPC, que pedir IRDR é poder especial de advogado. Pedir IRDR é poder especial de advogado. Agora você desapareceu de novo. Fred? Voltou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, a gente chega a defender isso, que é poder especial de advogado. Pela relevância do tema. Porque realmente é uma bala de canhão. Você pode ganhar e ser muito bom. E é muito bom, né? Porque ganhou. E isso conta com o momento, com posição no tribunal, clima social, tudo isso conta. Esse elemento estratégico, ele existe na vida real. E o professor de processo, o estudioso do processo, não pode ignorar isso quando vai fazer a sua doutrina. Senão vai fazer doutrina sobre o mundo da fantasia. Imagine a relevância para os envolvidos no julgamento de um IAC, como aquele que passou pelo STJ, sobre a justiça competente para julgar a causa que envolva plano de saúde instituído em contrato de trabalho ou acordo de convenção coletiva. Imagine. O STJ disse, não, se for contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva, é justiça do trabalho, mas isso impacta muito para o juiz, a justiça comum e a justiça do trabalho, inclusive estrategicamente. Né? Então, essa relevância, sem sombra de dúvidas, tem que ser muito considerada. Demais. Agora, só mudando de assunto rapidamente aqui, tem uma galera dizendo que eu tinha acordado agora, que nada, eu acordei cedo, mas acordei, não podem dizer como é que eu falaria em baianês, mas eu acordei cedo demais hoje. Acordei hoje 5h40. Então, hoje eu já estou aí na 5ª hora útil do dia. Isso é a sua carinha de quem está trabalhando muito, figura. Aí o pessoal acha que é. Rapaz, esse período eu estou trabalhando demais. Estou trabalhando alucinadamente. Enfim, já sabemos por quê, né? Mas vamos lá. Fred, o Emílio, ele falou algum tempo atrás, aqui no chat, né, nos comentários, que ele tem conhecimento de alguns tribunais que mantiveram no regimento interno um incidente de uniformização de jurisprudência. E ele ficou curioso, assim, como é que a gente lida, né, com a subsistência em regimento interno do incidente de uniformização de jurisprudência? Eu parando para pensar, né, será que isso pode ser considerado ainda mantido com o advento, né, do CPC de 2015, com esse novo instituto que assume essa tarefa de tratar da divergência jurisprudencial? Né? E aqui a gente já está caminhando para o final, eu vou colocar mais uma ou duas coisas para você comentar também, Fred, mas eu queria te pedir para lembrar de gravar o vídeo no IGVT, para depois a gente puxar para o perfil do Mulher. Mas ele vai gravar só essa metade, vai ficar estranhíssimo, né? Eu gravei outra metade. Você gravou outra? Tá bom, eu gravo. Depois tem que fazer uma edição aí, viu? Fazer uma edição para... Não se preocupe, deixa com a gente. Então, Murilo Avalinho entrou, tá aqui rindo da nossa cara. Olha, então, a outra questão, né? Quando o legislador fala da proposição do IAC, né, com o rol de legitimados, que é o rol dos casos repetitivos, lá do IRDR, né, também há essa semelhança, esse diálogo entre eles, ele coloca que o relator, né, ele vai propor, de ofício, ele vai propor para esse colegiado maior do tribunal, indicado no regimento interno do tribunal, né, a instauração do IAC, do incidente de assunção de competência. Né? E... quando ele usa esse termo propor, eu percebo que há uma incerteza na doutrina do que exatamente ele significaria. Porque eu já vi gente falando, se eu não me engano, o
o Zufelato também age nesse sentido, de que isso seria uma decisão monocrática do relator. O relator estaria decidindo que vai instaurar o IAC. Eu pensei, ai meu Deus, decisão, o legislador falou propor, é decidir, é decisão monocrática, cabe agravo interno. Já tem gente dizendo não, olha, não se manifesta sobre a natureza dessa proposição, o que seria exatamente ela, né? Mas diz que ele está propondo para que esse colegiado maior indicado no regimento interno resolva se vai admitir instaurar ou não. E ainda tem gente que diz que, na verdade, o relator ele só pode encaminhar para o colegiado fracionário de que ele faz parte, a turma, né, ou a Câmara da qual ele faz parte, para que a turma faça essa proposição, essa suscitação perante o colegiado maior do tribunal. Né? Inclusive, eu me pergunto se é só turma, a Câmara, se não pode ser sessão, uma divergência, para prevenir ou compor uma divergência entre sessão também, que envolve uma sessão. Mas o legislador fala turma ou Câmara. E aí, eu te pergunto, né, como é que você avalia a natureza desta proposição oriunda de ofício do relator, né, o papel do colegiado fracionário nesse contexto? Eu sei que tem uma regulamentação específica no regimento interno aqui do Tribunal da Bahia, que você participou da elaboração, né, em que pese eu acho que a gente ainda pode partir para uma lei estadual sobre esse assunto, aqui também já falando da minha tese, né? E aí eu queria ouvir você a respeito de tudo isso, tanto da pergunta do Emílio sobre a subsistência do incidente de uniformização de jurisprudência, como sobre essa proposição do relator do IAC. Veja, vamos lá. Eu acho que o IUJ, né, o antigo IUJ, incidente de uniformização de jurisprudência, não existe mais. Os tribunais não podem mais, as previsões regimentais devem desaparecer. Defendo, inclusive, que aqueles IUJs pendentes, sem julgamento, estavam pendentes sem julgamento após o início da vigência do CPC, devem ser convertidos em RDR ou IAC, que são agora os procedimentos concentrados de formação da jurisprudência consolidada do tribunal. Quanto a esse procedimento do IAC, realmente há uma hiporregulação aí, mas me parece que o melhor é o colegiado fracionário menor, ele delibera, e essa provocação ser do relator, para mim, é irrelevante, pode ser qualquer um. Na verdade, na prática, pode ser qualquer um. O colegiado delibera se vai admitir ou não a mudança de competência. Até porque, sendo uma mudança de competência, o órgão competente tem que deliberar sobre isso. Né? Entendi. Então, só o órgão inicialmente competente. Aí ele delibera e aí vai para o colegiado maior. Claro que o colegiado maior não fica vinculado a isso. Né? O colegiado maior pode entender que não é o caso, aí devolve. Não tem problema. E essa prevenção, Fred, a prevenção que vocês defendem do relator do órgão fracionário para se manter como relator, né, do órgão colegiado maior. Isso é muito polêmico, né? É muito polêmico. Acho que Cabral, se não me engano, pensa diferente da gente aí nesse ponto. Pois é. E aí? Ele acha que não é o caso. Eu acho que, assim, a minha impressão é que essa prevenção deve prevalecer, salvo se o relator não fizer parte desse órgão colegiado maior. Pode ser que isso aconteça, né? Ele não faça parte do colegiado maior. Não faça parte do órgão especial, por exemplo. Mas fazendo ele parte, não vejo razão para mudar. Entendi. Aí você acha que deve manter, então, o mesmo relator, mesmo ele não... Mas, sim, se ele não fizer parte do colegiado maior, então você acha que ele não fica prevento? Não. Acho que... Aí, veja bem, isso vai ser uma coisa para o regimento interno resolver. Isso é tarefa do regimento interno. Aí cada regimento interno pode criar o seu critério. Se o regimento interno disser, não, ele fica prevento mesmo assim e vai ser um avulso nesse órgão colegiado maior, o regimento interno decidiu, está decidido. Isso é matéria exclusiva de regimento interno. Se ele não fizer parte e o regimento interno não previr que ele leva essa relatoria, mesmo não fazendo parte, portanto vai ser um membro a mais do colegiado, vai ter que redistribuir. Maravilha. Mas isso é tarefa do regimento interno. Certo. Eu acho, Fred, que uma das grandes belezas do IAC é essa reestruturação, né, do incidente responsável por prevenir e compor divergência nos nossos tribunais, uniformizar a jurisprudência nos nossos tribunais, sem sombra de dúvida, é o fato dele gerar um precedente obrigatório. Né? Dentro desse contexto de precedentes obrigatórios que a gente tem tão rico no CPC de 2015. Né? E o fato dele gerar um precedente obrigatório
está dentro desse microsistema. Também me parece muito relevante para a gente considerar a aplicação de outras regras desse microsistema na precedente. Né? O legislador coloca que, existindo um precedente de que isso pode justificar improcedência liminar de demanda, isso pode justificar a decisão monocrática de relator, de provimento ou de negativa de segmento de recurso, mas a gente também deve interpretar extensivamente casos em que se dá essa força ao precedente oriundo de RDR para também abranger o precedente oriundo de AC, né? Como dispensar a caução em execução provisória, como autorizar a tutela de evidência, né? Nos casos em que há um precedente oriundo de AC, para aquele caso, para aquela situação, né? E destacando também essa preocupação do legislador de estabelecer instrumentos de controle que garantam, né, a força obrigatória desse precedente, né? O uso da reclamação quando ele for desrespeitado, né? A possibilidade de configurar uma omissão quando ele for simplesmente ignorado, tudo isso há que ser devidamente considerado. Né? Bem, Fred, a gente já está caminhando aqui pelo seu limite de horário, que eu sei que você tem outro compromisso depois. Eu queria saber se você tem alguma outra colocação, reflexão que você queira fazer no contexto do IAC. Né? É muita coisa, né? É muita coisa, assim. Daria uma parte 2 aí para a gente discutir. Queria destacar o papel do regimento interno e destacar a presença de Tiana Cabral. Estou com saudade de você, Tiana Cabral. Você sumiu, está escrevendo sobre regimento interno. Olha a manifestação dela aí. Os regimentos que dispõem sobre a prevenção estabelecem regras subsidiárias quando o relator não for parte de um colegiado maior. Tem razão. Ela está escrevendo sobre isso, sobre o regimento interno, certamente vai tratar disso. Fica aqui um alô. Tiana e Paulo farão uma live aqui em julho sobre o... Pô, que dupla, hein? Que dupla. 2 baianos de escola. 2 baianos de escola. Então, a gente está jogando muito bom. E Tiana é uma das pessoas que nos ajuda muito no Projeto Mulheres, diga-se de passagem, que atua nas nossas atividades. Grande Beck, grande Vinícius, maravilha. Bem, olha, eu já disse algumas vezes e vou dizer de novo. Citar é excluir, segundo a Lisa Lucinda. Então, perdão por quem nós não citamos aqui, porque a gente falando, a gente não consegue... Fica uma confusão grande aí. Uma confusão grande. Mas é isso. Obrigado aí pelo convite. Espero que mesmo com essas intercorrências o pessoal tenha gostado. Pois é. Caminhamos aqui para o encerramento, né, da nossa live sobre incidente de assunção de competência com o Fred Didier, pelo Projeto Mulheres. Eu aqui, Paula Sarno, como anfitriã. Relembro todo mundo, toda sexta-feira, 10 horas, a gente tem no projeto @Mulheres no Processo, aqui no Insta, nossas lives semanais. Na próxima semana, Daniel Assunção Neves com Cris Mota, produção antecipada de prova. Na outra, Sofia Temer, Eli e Marília Siqueira falando sobre a participação de terceiro no processo, uma live tripla. No mês que vem, em julho, teremos lives internacionais com Ana Nilund, da Noruega, com a Xanda Kramer, da Holanda, e diversas outras, como essa da Tiana e do Paulo. A gente vai publicar em breve nossa agenda de lives. Não percam, semana que vem, dia 15, às 9 horas da manhã, na nossa conta do YouTube, nosso canal do YouTube, Mulheres no Processo Civil, a segunda parte do nosso curso online Mulheres, com a professora Tereza Rudalvinha, a Rogéria Dotti, o professor Paulo Lucon, nosso presidente do IPDP, o Daniel Mitidiero e tantos outros. Vocês serão todas e todos muito bem-vindos, queridas. Fred, nosso agradecimento imenso a você pela sua participação. Foi um prazer inenarrável poder conversar com você pela primeira vez sobre o incidente de assunção de competência. Sempre aprendemos muito com você, né? Lembre de gravar o vídeo para a gente depois disponibilizar. Vou gravar, beleza. Depois edita aí, porque vai ficar um confuso se não editar. Com certeza. Beleza? Com certeza. Valeu, pessoal. Bom dia a todos, viu? Fiquem com o meu abraço.